Boa tarde, alunos. Vamos iniciar nossa videoaula de ciências. Oi, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar no nosso capítulo 4, a apostila na página 48, a saúde auditiva. Por meio da audição, podemos nos comunicar com as pessoas, perceber situações de perigo e interagir com o mundo ao nosso redor. Então, nós já aprendemos sobre os sons e agora nós vamos falar sobre a nossa saúde auditiva, a importância de cuidarmos dos nossos ouvidos, né? Da nossa saúde auditiva. Então, nessa primeira imagem aí, a gente está vendo aí uma família ouvindo música, né? Estão lançando também, e as músicas proporcionam momentos agradáveis junto com a família. Nessa outra imagem aí, nós estamos vendo aí o macaco bugio, né? Dá a impressão que ele está emitindo um som. E embaixo aí a gente está vendo as sirenes de sirene e a luz também, né? Então as sirenes e as luzes dos veículos são bons sinais de alerta. Tudo isso aí a gente permite saber por meio da audição. Na página 49, nós vamos falar aí sobre a audição. Então, ó, o som, que são as vibrações do ar, que nós já aprendemos, né, sobre as propriedades do som, chega às nossas orelhas, que são os órgãos responsáveis pela audição. Então, observe na imagem abaixo. Quando a gente fala que chega às nossas orelhas, porque agora nós usamos esse termo orelhas. Antes a gente falava ouvido, o termo agora é usado orelha. Então, nessa primeira imagem aqui, vamos ver aqui, ó, o pavilhão auditivo externo tem um formato que ajuda e favorece a captar o som que percorre o conduto auditivo externo até chegar à membrana timpânica. Então, o som entra aqui pela orelha, né? E vai chegar na membrana timpânica. A membrana timpânica se localiza aqui, ó. A membrana timpânica vibra com os sons que chegam até ela e transmite essa vibração para pequenos ossos que ficam na parte mais interna. Então, aqui, ó, os ossinhos aqui, essa parte que está de azul aqui. Então, ó, desses ossículos, a vibração segue para a orelha interna, onde é transformado em informações que são enviadas ao cérebro. E assim a gente ouve. Então, essas informações são enviadas antes da gente ouvir. Isso acontece em milésimos de segundos. E a gente consegue ouvir. Então, esses ossinhos aqui, ó, aqui nós temos aqui o estribo, a bigorna e o martelo. São os nomes desses ossículos que ficam dentro da orelha. E quando nós estamos falando de saúde da nossa audição, vamos falar dos problemas de audição, para a gente ter mais cuidados, para a gente não ficar exposto, por exemplo, a ruídos, a coisas que podem prejudicar a nossa saúde auditiva. Então, ó, algumas pessoas nascem com audição reduzida ou são surdas. Essas perdas auditivas podem acontecer durante a formação do bebê ainda no interior do corpo da mãe ou ao longo da vida, por diferentes motivos. E esses motivos, por exemplo, a exposição constante a ruídos intensos. Lembra quando nós estávamos falando lá, se uma pessoa ficar exposta muito ao som, aquele ruído, né, que é um som intenso, ela pode ter perdas auditivas. Lugares que tem muitos barulhos constantemente, pode ter uma perda auditiva, por isso que nós temos que evitar barulhos constantes nos nossos ouvidos, porque isso pode nos causar problemas. O envelhecimento natural, né, com a idade as pessoas vão tendo uma perda auditiva, doenças e infecções na orelha. Então tem que ter muito cuidado, às vezes até quando é bebê que tem otites, então por isso que tem que levar no pediatra, que é o médico que atende as crianças, então tem que levar para saber por que está tendo tanta inflamação na orelha, para saber porque se não cuidar, pode mais tarde ter uma perda auditiva, então tem que ter esses cuidados para não ter problemas de audição. Ainda aí na página 50 da apostila de vocês, está falando aí da língua brasileira de sinais, que é Libras, que é um modo de comunicação das pessoas que nascem com uma deficiência auditiva. Então, além da língua de sinais, nós temos também, até na apostila de vocês está escrito linguagem de sinais, vocês consertam aí que Libras significa língua brasileira de sinais. Então, o aparelho auditivo, além da Libras, tem o aparelho auditivo, que tem a função de amplificar as ondas sonoras,
ou seja, vai aumentar, né, para essas ondas que chegam até a orelha para a pessoa ouvir o som. Então, pode ajudar a pessoa com perda parcial de audição a ouvir sons que se passam no ambiente. E quais são os cuidados que nós temos que ter com a nossa audição, né? Cuidar da audição é muito importante. Hábitos simples que podemos ter no nosso dia a dia podem ajudar a evitar problemas de perda auditiva. Na imagem aí, ó, a primeira imagem, evitar o uso de fones de ouvido, por exemplo, porque tem pessoas que às vezes ficam o dia todo com esse fone no ouvido, então deve fazer um intervalo de uso desses fones, deve diminuir o som, né? Porque isso pode prejudicar a audição. Aí na segunda imagem, procurar o otorrinolaringologista, que é o médico que vai cuidar do seu ouvido, ver se tem algum tipo de perda auditiva, se você tiver com alguma inflamação, então esse médico é o profissional indicado. Quando for limpar as orelhas, limpar apenas a parte externa, não pode colocar o cotonete na orelha e tentar tirar a cera, porque a cera protege o ouvido, então tem que ter esse cuidado também. Usar protetores auriculares, aí o homem com a bateria, o rapaz, né, com a bateria aí, se for o serviço dele, se ele fica o dia todo com esse som sem a proteção, ele pode prejudicar a audição dele. Então, ele tem que usar os protetores auriculares, não só no trabalho, mas também pode ser uma atividade de lazer, um curso que esteja fazendo de bateria. Então, tem que ter esse cuidado, porque o som é muito intenso. Nós falamos da nossa saúde auditiva, vamos falar agora da saúde visual. Então, ó, a visão é um dos sentidos mais utilizados pela grande maioria dos seres vivos. E nós já aprendemos, né, que para a gente enxergar tem que ter luz e que os olhos, que são os órgãos da visão, para eles receberem essas informações, a gente enxergar, por exemplo, tem que ter luz. Para a gente ver, por exemplo, as cores, tem que ter a luz. Algumas pessoas podem apresentar algum tipo de perda visual. Por exemplo, a pessoa que tem miopia. O que é a miopia? A dificuldade de enxergar objetos à distância. Então, essa pessoa precisa de óculos corretivo. A pessoa que tem hipermetropia é uma condição que a pessoa tem dificuldade para enxergar de perto. Por exemplo, a tia Nilcilene tem que ficar de óculos quando está lendo aqui agora para explicar para vocês, quando está olhando para o computador, porque ela tem a dificuldade de enxergar de perto. O astigmatismo já é uma dificuldade que faz você enxergar tudo embaçado, tanto de perto quanto de longe. Então, tudo isso precisa de óculos corretivos, né, para melhorar a nossa saúde visual. Nessa primeira imagem, por exemplo, uma pessoa que tem uma visão normal vai enxergar dessa forma. Agora, olhem nessa segunda imagem aí, a pessoa, por exemplo, que tem miopia, olha como que ela enxerga. A pessoa que tem hipermetropia, a pessoa que tem astigmatismo, então já enxerga bem embaçado, já é uma condição diferente, né? Por isso que precisa dos óculos corretivos. Então, como a tia falou, esses problemas, por exemplo, tem jeito de usar os óculos corretivos. Agora, tem pessoas que às vezes já nascem com problemas visuais, que as impedem de enxergar, mas não as impedem de fazer as atividades que elas têm que fazer, trabalhar, frequentar escolas, parques, ajudar nas tarefas de casa, mesmo elas não enxergando ou tendo uma perda da visão, tenha baixa visão, por exemplo, elas podem fazer as atividades igual todo mundo faz, realizar as tarefas normalmente. Vamos falar agora do cuidado com os nossos olhos, né? Os nossos olhos são muito sensíveis e o nosso corpo, com isso, tem algumas barreiras naturais que ajudam a proteger os nossos olhos. Por exemplo, nós temos as pálpebras, nós temos os cílios, que ajudam a proteger, por exemplo, contra batidas, contra a entrada de objetos, poeira, micro-organismos. E, além disso, nós temos as lágrimas também, que protegem os olhos, deixando os nossos olhos bem umedecidos, né? Para evitar que o nosso olho fique ressecado. Então, e quando ele fica ressecado ou irritado, isso pode fazer com que seja prejudicada a nossa visão. Então, nós temos que ficar atentas
a esses cuidados, né? Igual na primeira imagem aí, ó, ler sempre com iluminação adequada, não ficar muito tempo com os olhos focados no computador ou aparelhos eletrônicos, e quando ficar assim a gente piscar bastante já ajuda, não passar a mão e evitar coçar os olhos com muita força. Às vezes a mão suja, né, vai levar micro-organismo para dentro dos olhos. Quando usar lentes escuras também, que protegem os nossos olhos dos raios solares, né, dos raios ultravioleta, protege dessa radiação solar. Ir ao médico para realizar exames oftalmológicos, isso é muito importante. Caso vocês ainda não tenham ido, vocês já estão no terceiro ano, caso não tenham ido ainda, olhar, ver como que está a visão de vocês, consultar um oftalmologista, já está na hora de falar com o papai e a mamãe, eu preciso ir ao oftalmologista para saber como que está a minha visão, porque às vezes a gente acostuma com aquela condição, enxerga dessa forma e acha que é o normal, e a gente acostuma, e isso pode estar prejudicando na hora da gente ler, na hora da gente entender o que a gente está lendo. Então é muito importante consultar um oftalmologista. Como atividade para essa nossa aula, nós faremos em 2 lives as páginas 42 a 45, a turma do terceiro ano B já fez essas atividades, a turma do terceiro ano A ainda fará. E nós faremos também as páginas 53 e 54, 56, 58 a 60. Essas atividades serão feitas em 2 aulas e não faça as atividades antes das lives. Espero vocês na live e até a próxima aula.